Como que eu harmonizaria uma casa de 30 metros quadrados com Feng Shui? Muito prazer, sou a Bruna Veiga, consultora de Feng Shui, criadora do método Olhe de Feng Shui, e nesse vídeo eu vou te mostrar uma dúvida que muita gente tem. Bruna, como é que harmoniza ambientes pequenos, apartamentos pequenos, lugares pequenos? E eu tô aproveitando que eu tô num Airbnb aqui em São Paulo, preparando pra pegar um voo daqui a pouco. Fiquei nesse Airbnb aqui hoje, de ontem pra hoje, e hoje eu vou te mostrar como que eu harmonizaria esse ambiente aqui, que deve ter por volta de uns 30 metros quadrados, pra resolver essa questão aí de uma vez por todas. Vamos lá? Partiu! Próxima viagem e você tá convidada para ir comigo. Seguinte, a gente tá indo agora pra... Agora não, na verdade a gente vai pra Brasília, porque a gente tem o encontro de 2 masterminds que a gente participa lá, né? Vai ser na quinta e na sexta e o outro na terça e segunda e terça. E hoje a gente já tá indo pra São Paulo, porque a gente vai jantar na casa de uns amigos, né? E depois, amanhã a gente já pega o voo cedinho, então a gente já vai ficar lá por São Paulo pra pegar o voo cedinho. E aí, por que eu tô contando tudo isso pra você? Porque nesse trajeto São Paulo e Brasília, a gente pegou 3 diferentes Airbnbs. E eu vou aproveitar que eu vou estar em 3 lugares diferentes, com decorações diferentes, com disposições dos móveis diferentes, e eu vou mostrar a minha visão do Feng Shui para esses Airbnbs, o que tá legal e o que poderia ser ajustado para trazer mais saúde, prosperidade e harmonia. Então, nesse vídeo aqui, você vai ver o primeiro Airbnb de São Paulo e nos próximos episódios você vai ver os 2 Airbnbs que eu vou ficar lá em Brasília também. Então você já aproveita, já começa o vídeo aqui, ó, se inscrevendo no canal para você ser notificada quando eu postar os próximos vídeos. Agora, vamos lá embarcar com a gente? Primeiro vamos para a estrada, depois a gente vai analisar o Airbnb. Bora? Partiu! Pessoal, acabamos de chegar, vem aqui. Tô falando baixinho, que agora são, ó, 1h15 da manhã, isso. A gente acabou de voltar do jantar lá dos nossos amigos. E aí eu vou gravar pra vocês amanhã, né? Porque eu tô cansada e não tá na melhor iluminação, mas chegamos aqui no Airbnb. Deixa eu e amanhã eu filmo pra vocês aqui pra gente analisar o Feng Shui desse Airbnb. Deixa eu mostrar só enquanto tá limpinho, arrumadinho, né? Que a gente não usou aqui ainda. Aí pra cá tá desligado. Detalhe, né? Primeira coisa, tirar o sapato pra entrar, né? Aí sim. Já vou tirar o sapato aqui, deixar aqui pertinho pra não atrapalhar a energia do ambiente, que a gente vai dormir agora, né? Bora. Até amanhã? Boa noite. Bom dia! Já tomei meu banho, já tô aqui tomando um cafezão, pedi um iFood pra gente poder comer, porque daqui a pouquinho eu tenho live, hoje tem live de manhã, que é o react da Casa dos Famosos. E hoje eu vou estar analisando a casa da Paola Oliveira, pra gente ver o quão de acordo com o Feng Shui tá a casa dessa maravilhosa, ela maravilhosa, e a casa vocês vão ver também, meu Deus do céu, que casa dos sonhos. E vamos ver o quão energeticamente ela está favorável pra Paola e pro marido dela, né, o Diogo. Então já tô me preparando pra fazer essa live, que é o meu compromisso semanal aqui, e aí depois terminando já vou fazer o tour aqui no apartamento, que é, né, a distinção de 2 universos totalmente diferentes. A casa da Paola Oliveira tem 1.700 metros quadrados. Esse apartamento aqui que a gente pegou pra pegar o voo amanhã não, hoje, né, a gente vai pegar o voo, tem acho que uns 30 metros quadrados, né? Deve ter. Então eu gosto de mostrar essas nuances, diferentes cenários, para mostrar que o Feng Shui e o método Olhe se aplicam para qualquer tipo de ambiente. Comercial, residencial, casa, apartamento, grande, pequeno, com os móveis novos, móveis antigos. Então com certeza na tua casa também vai dar certo. Se a tua casa é mais estilo Paola Oliveira ou mais estilo Airbnb de 30 metros, com certeza sua casa vai poder ser harmonizada também, vai poder vibrar em muita saúde, prosperidade e harmonia. Então vou tomar meu cafezão, depois eu volto para te mostrar aqui o AP. Então obviamente que a gente sempre começa da porta de entrada, que é onde a energia entra no ambiente. Pode entrar, fiquem à vontade. Então esse é um apartamento, como eu falei lá no começo do vídeo, de 30 metros quadrados. Acho que deve ter alguma coisa em torno disso, né? Acho que deve ser, né? Não, 30 metros quadrados. É, deve Ou ser menos isso. até. Acho que uns 30, né? É, pode ser.
Então aqui, né, vou mostrar alguns aspectos. Nossas bolsas estão por aqui, porque é vida real, a gente veio aqui realmente pra dormir, pra esperar o voo, né, que a gente tem daqui a pouquinho. Então tem as bolsas aqui e tal, nossos sapatos a gente colocou ali, o iFood que a gente pediu, né, mas é o seguinte, então a gente já começa aqui pela porta de entrada. E aqui é super importante ter a porta sempre desobstruída, que ela abra 100%. E o quanto mais amplo, melhor. Óbvio que a gente tem que se adequar sempre à realidade do ambiente. No ambiente de 30 metros quadrados, ter essa amplitude às vezes não tem como, né? Não existe essa possibilidade. Mas tem gente que mesmo assim, mesmo tendo um ambiente pequeno, daí já entrouxa, coloca um armário aqui, coloca um aparador, aí piora uma situação. Então, se você tem um ambiente pequeno, já entendendo isso, deixar a porta abrir 100%, porque aí a energia entra e flui. Entrando aqui nessa casa, a gente já tem aqui um banheiro, tá? E aqui, isso aqui é super importante. O banheiro, ele é um dos cômodos da nossa casa que a gente chama de sugadores de energia. Ele atrai muita energia porque ele tem muita água. E a água é uma das coisas que atrai energia. Água, luz, sons, movimentos atraem a energia. Então, quando a gente tem muita água no banheiro e essa água está o tempo inteiro sendo jogada pelo ralo, ele atrai a energia e já joga fora. Então, a energia entra pela porta e aí, antes dela fluir pelo ambiente, ela tende a já ir embora. Aí, na nossa casa, né, a gente tem... Quando tem isso, pode sentir que o dinheiro entra e já vai embora, que a saúde entra e já vai embora. Então, piora toda a energia da casa. Mas não precisa odiar seu banheiro, não precisa brigar com seu banheiro, muito pelo contrário, ele é muito abençoado, necessário, maravilhoso. E a gente pode harmonizar ele de forma simples. Você pode ou colocar um cristalzinho de Feng Shui, ou se você não gosta de cristal, pode até colocar um espelho, até para um ambiente pequeno assim. É bom, porque antes de sair de casa, você dá uma olhadinha no espelho, vê se tá tudo bem. Às vezes não tem onde colocar o espelho, então colocar o espelho aqui na porta é muito positivo porque, primeiro, dá mais amplitude para a entrada. Segundo, você tem um item de decoração, você pode fazer ele bem decorativo. E terceiro, é uma cura de Feng Shui, que ninguém nem vai imaginar que é uma cura de Feng Shui, né? Então, sem misticismo. Então, primeira coisa, proteção do banheiro. E outra questão que a gente olha falando de banheiro é da posição do banheiro na casa. Existe nos ambientes um negócio que a gente chama de baguá, uma ferramenta de Feng Shui que a gente chama de baguá. Eu até vou fazer o baguá desse ambiente aqui e pedir pro nosso editor colocar na tela. E você vai ver que aqui, nesse Airbnb, o banheiro fica na área dos amigos. E banheiro na área, né, algumas áreas são prejudiciais. Então, por exemplo, se o teu banheiro fica na área da prosperidade, da saúde, do sucesso, isso pode desequilibrar a energia da saúde, dos moradores, das finanças. Então, isso é uma coisa que a gente observa. A primeira etapa do método Olha é a observação, entender quanto a energia da tua casa está ajudando ou não a tua saúde, prosperidade e harmonia. E uma das coisas que a gente olha é onde está o banheiro. Aqui nesse caso está na área dos amigos, então é uma área tranquila, mas se tivesse, por exemplo, na área da prosperidade, da saúde, aí um ponto de atenção. Outra coisa que a gente olha nesse baguá também é a posição do fogão. Aqui eu sei que o fogão ele tá na área da... provavelmente na área da família, ou um pouquinho da espiritualidade, área da família. São duas áreas ok também, a gente precisa se preocupar quando ele tá na área da criatividade, que daí o dinheiro fica por vir, é aquela sensação de que tá pra vir um dinheiro, tá pra liberar um dinheiro, mas nunca vem o dinheiro. Então, quando a gente tem o fogão na área da criatividade do baguá, gera isso, tem como fazer essas curas, esses ajustes energéticos, né? Mas também é uma coisa que a gente olha, a posição dos banheiros, a posição do fogão, a posição das escadas, que também deixa a energia da casa instável, a posição dos quartos. Por isso que esse baguá é bem especial, não é só sobre saber decorar a casa de acordo com as áreas, mas é de identificar onde estão os locais mais importantes de energia da sua casa, para saber se eles estão ajudando ou prejudicando a energia do seu lar. Mas bora lá então. Aqui a gente tem, né, uma área... Ah, muito bem, muito bom. Ó, aqui, né, que eu passei rapidão aqui sobre o fogão. O fogão a gente precisa ter muito cuidado, né, com a energia dele, porque ele representa a energia do dinheiro. Ele é a produção de alimento, é a produção da energia vital e, consequentemente, né, da prosperidade da família. Então, alguns aspectos aqui que eu mudaria nesse fogão. Que eu mudaria não, que eu faria curas de Feng Shui. Primeiro, o fogão fica muito próximo da pia. Aqui a gente tem essa limitação de espaço, então é inevitável. Mas a gente consegue fazer curas de Feng Shui aqui para proteger. Até com a própria decoração, né? Com o equilíbrio dos 5 elementos, a gente consegue criar uma proteção energética aqui, porque o fogão, ele representa o elemento fogo, né? Mesmo que seja de indução aqui, que é uma dúvida de bastante gente. Mesmo sendo de indução, ele é o elemento fogo. E quando a gente tem a água da pia, água do filtro aqui também, né, muito próxima do fogão, ele pode enfraquecer essa energia do fogo e, consequentemente, enfraquece a energia do dinheiro. Então, sente que, nossa, parece que meu dinheiro não é o suficiente para pagar as contas, parece que nunca é o suficiente. Então, o ideal é a gente fazer uma proteção energética. Opa, liguei aqui. Ou uma proteção energética ou com curas ou com a própria decoração, para proteger a energia da prosperidade da casa.
Outra questão aqui, ó, as facas expostas. Então a gente tem aqui, né, faca, tesoura. Por mais que elas estejam aqui com as pontinhas delas protegidas, tá muito próximo do fogão e são ferramentas de corte. Isso aqui corta a energia do ambiente, né? E consequentemente, como o fogão está muito relacionado com a prosperidade, corta a energia do dinheiro. Outra questão, armário e coifa em cima do fogão. Quando eles estão para baixo da altura das pessoas, isso gera uma opressão. Então é uma sensação de peso, uma sensação de tá pesado, a energia pesada. Aqui não é que o ambiente fica com uma energia pesada, mas os moradores podem sentir esse peso em cima das finanças. Nossa, parece que falar de dinheiro é uma coisa pesada, é um assunto que dá até dor de cabeça de pensar por conta dessa opressão. A gente também consegue, com as curas do Feng Shui, né, expandir essa energia. E outro aspecto aqui é dessa quina aqui, ó. A gente tem uma quina, para quem tá cozinhando, né? As quinas, elas são energias muito afiadas. Elas também, é tipo a faca, né? Lembra muito, ó. Se a gente coloca aqui, ó, elas têm a mesma energia cortante. Então é como se fosse uma faca apontando pra gente aqui. Então quando a gente tá aqui cozinhando, tem uma quina apontando e ela representa uma ameaça. Então eu posso sentir muito medo com relação às finanças. Aqui no fogão tudo é sempre relacionado às finanças. Tudo que acontece, a opressão, o enfraquecimento, o afiado, a ameaça, né? Tudo isso a gente reverbera nas finanças, porque é o que representa a energia do fogão. Então a pessoa ela pode estar cozinhando, né? Não só cozinhando, mas projetar na vida financeira dela esse medo. Nossa, eu tenho dinheiro, mas eu tenho medo de faltar, eu tenho medo de não dar conta, eu tenho medo de perder meu emprego. E ela não sabe de onde vem esse medo, porque na área energética da casa dela, ela tem uma ameaça pro subconsciente dela e ela não entende, só que ela começa a projetar isso na vida dela. Esse medo, mesmo que muitas vezes irracional. Seguindo aqui, né? Então tem vários ajustes ali que a gente faria no fogão. Outra questão aqui, ó. Aqui a gente tem um ambiente de trabalho, estudos e um ponto muito positivo, né? Falei de vários aspectos ali que eu melhoraria no fogão, então agora vamos reverter aqui, ó. Um ponto muito positivo é esse espelho aqui nesse ambiente. Por quê? Quando a pessoa trabalha de frente para uma parede branca ou uma parede chapada, ela começa a ficar com a visão limitada. Então, ela pode começar a se sentir sem ideias, muito fechada para as ideias, não sabe o que fazer para resolver, não consegue ser criativa. E o espelho aqui de frente, né? O ideal é você trabalhar de frente para a porta. Só que como aqui é um ambiente com um espaço mais limitado, isso aqui é uma alternativa, que até pode ser uma cura de Feng Shui, né? Então a pessoa, ela, mesmo sentada, ela consegue ter a visão do ambiente, o que está acontecendo por trás dela, então ela tem um comando da situação, o controle da situação, e também a amplitude. Então ver os caminhos, ver as possibilidades, ter mais ideias, aqui ele expande, né, essa energia, e é muito positivo para os estudos, para o trabalho, de quem trabalha assim, de frente para a parede, ter um espelho, é muito positivo aqui, ficou maravilhoso. Ponto pro apartamento. Agora, vindo aqui para o ambiente, para o quarto, né? Uma coisa muito positiva é esse biombo, essa separação, não sei se é chamado de biombo, né? Mas é uma separação que foi feita por ser um ambiente pequeno, às vezes, né? Acaba gerando isso, nossa, é um ambiente pequeno e fica tudo muito amontoado. E aí, com um detalhe simples, que deixou super bonito, gera uma separação, fica um ambiente. Aqui, nitidamente, é o quarto. Ali é o ambiente de estudo. Lá é a cozinha, então por mais que seja pequeno, né, sem atrapalhar o fluxo, eu consigo andar pelo apartamento, eu não me bato nele, a energia flui muito bem, mas ainda assim tem uma separação energética. Isso é muito positivo tanto para o descanso, tanto para a produtividade no trabalho, porque quando a gente não tem essa separação energética, às vezes a pessoa ela pode ou ter dificuldade no trabalho, de se concentrar, de produzir, ou ter dificuldade para dormir, porque enquanto está dormindo está pensando no trabalho, porque as energias se misturam demais. Então um detalhe pequeno como esse, né, de quem mora em loft, kitnet, essas pequenas separações energéticas ajudam a proteger a energia do ambiente também. Agora, falando aqui sobre o quarto, vamos ver os aspectos positivos e os pontos de melhoria. Aspecto positivo é o posicionamento da cama. Tá bem bom. Aqui tem o que a gente chama de posição de comando. Então, tá de frente, tem uma parede sólida atrás, que é muito positivo, e tem a visão do ambiente como um todo. O que tem mais de positivo também? A gente tem essa mesinha de cabeceira aqui, ó. E o bom é que ela é quadradinha aqui, ó, tem a quina. Isso aqui é bem importante, tá? Tem a quina, mas perceba que a quina dela aponta pro colchão. Não tem problema nenhum. O problema é se essa mesinha de cabeceira fosse mais alta e essa quina apontasse para quem dorme aqui. Aí a gente pode começar a ter algum problema, né, principalmente de dores no corpo, que é o que a gente tem ali do outro lado. Tem um armário ali e tem uma quina.
E essa quina, ela aponta para a pessoa que vai estar dormindo. Então, se a pessoa que está dormindo aqui desse lado, ela dorme de barriga para cima, provavelmente essa quina vai estar apontando para o braço dela. Se ela dorme de lado, vai estar apontando para as costas. E aí, quando a pessoa passa a dormir 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, ela pode começar a sentir uma dor exatamente nesse ponto onde a quina está apontando, porque está canalizando uma energia ali e o nosso corpo inconscientemente ele fica mais tenso e começa a desenvolver dores. Aqui também não é incomum de ver pessoas que têm essa situação apontando e aí a pessoa tem bruxismo, morde muito ou acorda com dor de cabeça por ter quinas apontando, ou às vezes a cabeceira ripada, né? Quinas apontando para a cama são coisas que prejudicam a energia. Agora sobre a decoração do quarto. A gente tem aqui, ó, as coisas muito ímpar. Tem uma mesinha de cabeceira, uma luminária, um vasinho de planta. Aqui começa a vibrar muito na energia do 1. Por outro lado, a gente tem, né, 2 quadros, almofadas aos pares também, travesseiros aos pares. Então, tá meio equilibrado, mas poderia ficar melhor, né? Principalmente se esse casal aqui chegasse pra mim, se morasse um casal aqui e falasse assim, Bruna, estou com um problema no meu relacionamento. Vamos harmonizar esse ambiente. Eu ia falar, ó, coloca as coisas aos pares, coloca 2 plantinhas ou um quadrinho do casal aqui. Não tem espaço pra colocar outra mesinha, então não tem paciência. O ideal seria ter, mas se não tem, a gente trabalha, né, compensando. O azul é uma cor que relaxa, né? É muito bom, mas se o casal não tiver muita atividade, não estiver namorando muito, trocaria a cor da cama também, né? Da cama não, da roupa de cama. Ou uma almofada, não precisa nem trocar a cama, né? Mas colocar uma almofada com um tom de vermelho ou um tom de um rosa para trazer mais a energia do amor, da intimidade. Porque o azul, ele é muito bom para descansar, para relaxar, para dormir. Mas para namorar, não é uma cor muito favorável, não. Então, se fosse alguém que chegasse pra mim falando, Bruna, quero melhorar meu relacionamento, eu falaria pra colocar alguma decoração aqui em cima da cama, uma almofada ou alguma manta em cima pra trazer uma cor mais, um tom mais de energia, de movimento pro casal e as coisas mais aos pares também. Agora, outro aspecto é sobre o espelho. Muita gente tem dúvida, né? Bru, pode ter espelho no quarto? Não pode. A resposta é pode. A gente só tem que cuidar pro espelho não refletir a cama. Dependendo do ângulo onde a gente olha, esse espelho ele reflete a cama, porque é um ambiente pequeno, né? Mas ele reflete muito pouco, então não seria algo que eu me preocuparia, né? Então a gente precisa observar como que as pessoas que dormem aqui, que moram aqui, dormem. Se dormem bem, se dormem mal. Se a pessoa me relata, Bruna, durmo muito mal, não consigo dormir, deito à noite, não durmo, fico virando de um lado pro outro. Primeira coisa que eu olharia, as quinas, né? E aí depois faria um teste. Ó, tenta colocar alguma coisa quando for dormir, cobrir o espelho, porque ele reflete um pouco a cama. Seria pior se o espelho tivesse, por exemplo, aqui. Aí realmente ele mexe muito a energia do quarto, deixa uma energia muito acelerada e duplica a energia de quem tá dormindo. Então, quando eu me olho no espelho aqui, ele não só reflete a minha imagem, mas ele duplica o que eu tô sentindo. Se eu tô feliz, ele duplica o sentimento de felicidade. Se eu tô triste, ele duplica o sentimento de tristeza. Se eu tô preocupada, ele duplica o sentimento de preocupação. Então, se eu tenho esse espelho, né, mais aqui, refletindo realmente as pessoas, e a pessoa vai dormir preocupada, e como é que vai pagar as contas, e o que tem que fazer amanhã, e que não deu conta, e aí esse espelho ali, ele vai estar a noite inteira duplicando essa preocupação. E aí a pessoa tem as dificuldades para dormir. Então, aqui é um caso menos, porque reflete pouco da cama, mas se a pessoa chega me relatando, Bruna, estou com dificuldades para dormir, eu sugeriria fazer o teste de cobrir por umas noites o espelho para a pessoa dormir melhor. Outra questão, aqui ó, um detalhe, mas é um detalhe que faz muita diferença, que são os fios expostos. Toda a parte elétrica da nossa casa, ela está muito relacionada com os nossos nervos, o nosso sistema emocional, né? Quando a gente tem fios expostos aqui, isso pode deixar os moradores muito nervosos, estressados, com os nervos à flor da pele, como se estivesse assim. Então, o ideal é sempre manter organizadinho, colocar uma fita aqui atrás, colocar um organizador de cabos, né? Aqui ainda tá sutil, mas tem gente que tem aquele emaranhado atrás da televisão. Então, esses fios expostos, eles deixam as pessoas mais estressadas, mais nervosas. Às vezes, só de você arrumar isso aqui na tua casa, você já vai ver teu marido mais tranquilo, você mais tranquila, tua família mais tranquila. Eu tenho um caso muito bom de uma aluna minha, a Patrícia, que ela comentou isso do filho dela, filhinho pequeno, 2 ou 3 anos do filho dela, ela falou, ele tava nervoso, batendo na irmã, tava me deixando doida. E aí, só dela arrumar essa questão dos fios expostos, ela falou, Bruna, é outra criança, mudou totalmente. Até vou pedir pro Juninho colocar aqui um trechinho da Patrícia contando isso pra vocês. A gente vai vendo, tinha muita coisa que precisava ser corrigida. E essas coisas que tiravam a nossa energia. Na lavanderia, eu tinha fios expostos e a minha lavanderia é a área da criatividade. E também eu tava tendo muito problema com o meu filho menor, muito. A gente tentava de todas as formas acalmá-lo, mas ele era muito nervoso e ele batia demais na irmã, brigava
muito bravo. Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para que ele se acalme, porque só as dicas que a gente tem de psicólogo, isso aqui não está resolvendo. E aí eu comecei a harmonização, mas com essa intenção de acalmar o meu filho. E Bruno, vou te dizer, ele é outra criança, é outra pessoa. Agora vamos para a varanda aqui. Eles aproveitaram, fizeram uma varanda lindíssima aqui, né? Aproveitaram um espaço, colocaram um sofá. Eu gostei muito que essa casa ela tem posição de comando em todos os ambientes. Então daqui eu consigo ver a porta de entrada, da cama tem a posição de comando, sentado aqui também tenho a visão da porta. Ali, trabalhando, não teria, mas com o espelho assumiu essa posição de comando. Então, provavelmente a pessoa que projetou aqui, o dono desse apartamento, deve estar muito no comando da vida dele, ou dela, né? Porque projetou isso aqui. Então, todos os aspectos muito positivos. Quando a gente não tem essas posições de comando, tem o sofá de costas para a porta, a cama de costas para a porta, a mesa de costas para a porta, a gente começa a se sentir que as pessoas estão agindo pelas nossas costas, que a gente é sempre a última a saber das coisas, que as coisas acontecem e a gente não tem o controle, que você não está no controle da sua vida, que os outros estão comandando a vida por você. Mas aqui está muito bem resolvida essa questão, né? Outra questão aqui que a gente tem, voltando aqui para as quinas, né? As quinas eu tô salientando muito aqui, porque geralmente em ambientes pequenos, né, como é o caso aqui, a gente tem essa questão das quinas muito próximas dos locais de longa permanência. Local de longa permanência são os locais que a gente passa muito tempo, sofá, mesa, cama, né? E aqui a gente tem quinas aqui, ó, apontando para mesa. Então eu tomaria um cuidado com essas quinas, porque elas podem desenvolver dores, principalmente quando a gente tem recorrência disso na cama, na mesa de jantar, no sofá para descansar, na hora de trabalhar, na hora de cozinhar, muitas quinas, e a pessoa pode, meu Deus, eu sinto uma dor no meu corpo que eu não sei de onde vem. Eu toda hora sinto dor no corpo, minha família inteira reclama de dor no corpo, e às vezes é por conta dessas quinas que a gente tem em casa, tá? Um ponto muito positivo é a circulação. Por mais que o ambiente seja pequeno, né, como a gente tá falando, você tá vendo que eu tô circulando muito bem, consigo abrir as portas, consigo abrir as gavetas, sem precisar ficar arrastando, consigo sentar. Então, um erro que muitas pessoas têm em ambientes pequenos é, já mora numa casa pequena, ou tem um cômodo pequeno, e compra os móveis muito grandes, compra uma mesa para 12 pessoas, compra um sofá que tem de não sei o que, enfim, faz os móveis muito desproporcionais. E aí isso gera bloqueios. Quando a gente tem esses móveis desproporcionais, não consegue ter essa circulação, a energia fica bloqueada. E aí lembra lá do mapa de energias? Vou colocar aqui na tela para vocês. Mapa de energias. Onde tiver esse bloqueio, ele vai estar dentro de alguma dessas 9 áreas da sua vida. E aí, provavelmente, essa área da sua vida vai começar a bloquear. Nossa, meu relacionamento não vai pra frente, meu trabalho não vai pra frente, eu tô pra ganhar uma promoção, mas não sai a promoção, as coisas ficam bloqueadas, porque você tem esses bloqueios energéticos nessas áreas da sua casa, geralmente causado pela desproporção dos móveis. E aí, Bruna, mas a minha casa é muito pequena. Não é desculpa, vocês estão vendo aqui 30 metros quadrados, tem 2 cozinhas aqui, então tem escritório aqui, tem quarto, tem armário, então dá pra gente ter uma boa fluidez na energia mesmo num ambiente pequeno, é só não ter essa desproporção dos móveis. Bom, e esse é um gostinho, né, do que está por vir, vocês sabem que a gente tá fazendo novos conteúdos aqui, muita coisa na prática, aproveitando inclusive que a gente tá com essas viagens, com esses Airbnbs aqui. Esse é o primeiro episódio. A gente fez um episódio de 24 horas lá na minha casa, na minha rotina. Vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem também. Mas tem os próximos, porque como eu falei, daqui a pouco eu tô pegando um voo pra Brasília. E lá em Brasília eu peguei 2 Airbnbs diferentes. Vou ficar uns dias em um Airbnb, outros dias em outro, pra poder filmar mais conteúdos como esse pra você. Então, pra você ser avisada dos próximos vídeos que entrarem aqui no canal, é imprescindível que você se inscreva no canal, ative as notificações. Aqui embaixo tem todas as informações pra você se inscrever. É gratuito, não precisa pagar nada. É só pra você realmente ser avisada dos próximos conteúdos. O intuito desses conteúdos é realmente te mostrar muito na prática como são as coisas, mas também na realidade, né? Para você entender que são coisas simples, mesmo num ambiente pequeno, né? A gente tem diferentes tipos de conteúdos aqui. Esses dias eu analisei a casa da Anitta, que tem 1.500 metros quadrados, a casa da Paola Oliveira, que tem 1.700 metros quadrados. Inclusive, se você quiser ver o react da casa delas, tá aqui no meu canal também, tem os vídeos. Mas são, né, casas muito grandes. Talvez você se identifique com a casa delas. Ou talvez não. Bruna, maravilhoso, mas como é que eu vou aplicar isso aqui na minha casa? De 40 metros, de 30 metros? Então a gente traz aqui os diferentes ambientes para você ver que o método OLLY realmente se ajusta para qualquer tipo de ambiente. E, né, falando em método OLLY, é importante entender. Aqui, né, eu fiz um vídeo rapidinho para vocês para mostrar
principalmente a parte da observação do método ORI e alguns toques de harmonização, né, que é o equilíbrio da energia do ambiente. Mas claro que quando a gente vai harmonizar uma casa de uma pessoa, a gente precisa entender o que aquela pessoa está vivendo. Igual quando a gente falou do quarto, eu falei, se esse casal chegasse pra mim falando, estamos com um problema no relacionamento, eu sugeriria isso. Se a pessoa me relatar que não está dormindo bem, eu sugeriria isso. Se a família tá com dor, então a gente sempre precisa observar o que as pessoas estão vivendo ali, e aí através do baguá, do mapa de energias, a gente vai procurando quais são as situações que podem estar bloqueando a energia, né? Tem a parte da limpeza energética também, que toda a energia que está impregnada naquele ambiente, às vezes você vive num looping de problemas, Bruna, não entendo porque passa ano, entra ano, é sempre os mesmos problemas, parece que resolveu, daí de novo eu passo pelaquela situação, meu marido sempre passa pela mesma situação, minha família vive sempre os mesmos problemas. Aí é a etapa da limpeza energética, né? Então, o Feng Shui, ele é muito profundo, tem as diferentes etapas, com o método óleo, observação, limpeza, harmonização e intenção, a gente cobre todas essas etapas, mas aqui é para trazer um gostinho para mostrar para você que é possível e é aplicável em diferentes ambientes, e na sua casa a gente consegue, analisando teu baguá, fazendo as limpezas energéticas, cuidando da decoração, fazendo os ativadores energéticos, a gente consegue melhorar toda a energia, independente do que você está vivendo ou do que você quer melhorar. Porque o que é bom pode ficar melhor. Inclusive, por falar no que é bom pode ficar melhor, quero dar um recadinho aqui, que nesse mês a gente está se preparando para a nossa Feng Black Friday vitalícia. Eu vou fazer uma loucura, que é oferecer meus 10 cursos de Feng Shui com acesso pro resto da vida, acesso vitalício. Desde curso de aplicação de baguá, envelope vermelho, curso para harmonizar tua casa, desafio dos quartos, desafio da cozinha. São 10 cursos, inclusive um curso profissionalizante. Se você, né, gostar, se apaixonar por isso, ter os resultados para você e quiser transbordar isso na vida de outras pessoas, tem o método óleo profissionalizante também, com certificado reconhecido pelo MEC. Ou se você não quiser também, né, mas você vai ter acesso aos 10 cursos de Feng Shui com acesso pro resto da vida. E para divulgar como vai funcionar essa oportunidade, eu vou fazer uma live no dia 20 de novembro, às 20 horas. Aqui na tela vai ter um QR Code, aí embaixo do vídeo também vai ter toda a descrição nos comentários para você clicar no link e fazer sua inscrição gratuita para participar dessa live. E minha dica é, participa da live, porque quem tiver na live vai ter bônus, vai poder concorrer a consultoria, voucher na loja, enfim, tem muitas vantagens quem participar na live. Além do acesso pro resto da vida para todos os meus cursos, também tem os bônus exclusivos da live. Então, se inscreve para entrar na lista e para ser avisada sobre essa oportunidade que a gente vai fazer no dia 20 e mergulhar realmente de cabeça nesse universo que é fascinante. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o teu joinha, clica no gostei aqui embaixo, comenta o que você achou, dá o teu feedback para eu saber o que você quer ver nos próximos vídeos aqui também e me acompanha, que a gente tem o próximo episódio quando eu for lá para Brasília. Agora bora, tá quase na hora do nosso voo, né?